Boa noite, meus amigos. Estou voltando para a minha live dominical e hoje eu queria abordar um assunto que, de certo modo, prossegue o assunto da semana passada sobre a questão da ausência, da falta e desse momento de privação que nós estamos vivendo. Eu denominei hoje o nosso tema de a presença e a ausência. A experiência humana desde o nascimento é um vir, é um ir, é um vir na presença de alguém. Estar no útero e sair dele é o destino inexorável do ser humano. A experiência uterina e o nascimento instalam um primeiro modelo de relação, ou seja, o modelo fusional. A fusão, a confusão, o ser atado a uma pessoa, geralmente a mãe, ou alguém que faça a função materna. Esta presença é forte, é impactante e principalmente é moduladora do ser vital, pois começa a dar um sentimento de acolhimento, de segurança e de que sozinho é difícil começar a existir sem que haja traumas consideráveis. Entretanto, ainda que a presença tenha uma função vital, a ausência é o seu par inevitável. Tudo que aparece, desaparece. Tudo que se junta, separa. Tudo é e não é. A nossa vida é um eterno paradoxo entre o estar e o não estar, o ser e o não ser. Aliás, quando a gente lê aquela bela frase do Shakespeare, né, do Hamlet, que se refere ser ou não ser, eis a questão, eu sempre, quando leio, releio de outro vértice. É ser e não ser, eis a questão. Porque ao longo da vida a gente é e não é, tentando vir a ser. A ausência é o protótipo da condição de perda da completude. E isso é fundamental, pois se a pessoa fosse plena, jamais ela teria uma noção da existência do outro e de si próprio. A mesma mãe que está perto é a mãe que se ausenta. Esse modelo de junto e separado
acompanha o ser humano até a morte, ainda que se use de controle sobre a outra pessoa, mesmo sentindo e pensando que o parceiro é posse. A nossa condição humana é realmente de solidão e parceria. Solidão e parceria fazendo um conjunto, algo implícito, dialético, angustiante, mesmo que isso seja paradoxal. O que seria de alguém se colocasse toda a sua vida na vida de outra pessoa? Essa é uma questão importante e uma questão marcante na feitura das relações humanas. Colocar a nossa vida inteiramente numa outra pessoa. É claro que no início é assim, porque o bebê nasce desprotegido, nasce numa condição de necessitar vitalmente, biológica e psiquicamente do outro. Quando se é infante, é básico, é necessário. Mas à medida que vai crescendo, é importante criar um patrimônio próprio de sobrevivência. Eu chamo isso de cuidar, entre aspas, do egoísmo de vida. E é bom que a gente tenha uma noção clara disso, né? Quando se fala muito em egoísmo, geralmente é no sentido pejorativo. E egoísmo não é nada mais do que o amor próprio, e cada qual tem o direito de ter o amor próprio. Então, o egoísmo de vida é um amor próprio, é um olhar para dentro, é gostar de si, não para triunfar sobre o outro. É o sinônimo, não é sinônimo, aliás, de abandonar ninguém, nem ao menos desconsiderar. Quando não se exercita a autoestima na nossa vida, se é fadado a desenvolver um modo depressivo de ser. Um dos sintomas básicos da depressão, da melancolia, já relembrava, já dizia Freud, no seu belo artigo Luto e Melancolia, é o descenso, é a quase inexistência do sentimento de autoestima. O importante é o outro. Minha vida é a vida da minha mãe, da minha namorada, do amante. Enfim, minha vida não é minha. Essa frase é uma frase pesada, porque se a gente colocar toda a nossa vida na vida de outra pessoa, quando a gente perder essa pessoa por separação, por morte, por desafeto, vai com ela toda a nossa vida que nós colocamos. E o resultado é que nós ficamos desvitalizados, profundamente deprimidos. Caro leitor, que tragédia pode emergir de um modelo desses? Daí a capacidade de estar sozinho desde criança, de ter momentos de solidão, de privacidade,
nem sempre respeitados e incentivados pelos pais, é um fator estruturante para se desenvolver uma mente saudável. O encontro é também condição para se ter a crença necessária de ser amado. Ver a literatura universal. A literatura universal é colorida de belos exemplos. Penélope e Ulisses, Tristão e Isolda, Dante e Beatriz. Enfim, parcerias fundadas no mito de que o verdadeiro amor é aquele que se acredita eterno e fundido no outro. Dito de uma maneira diferente, é fundamental que alguém acredite e sinta ser amado, tanto na ausência como na presença. Um dia um namorado chegou à casa da namorada e, ao recebê-lo, a jovem não lhe beijou. Logo, aflito, ficou inquieto e frustrado. E em seguida falou: "Você não gosta mais de mim?" Retrucou ela: "Não entendi. De onde que você tirou isso?" Respondeu o namorado: "Você não me beijou até agora?" É claro que ser recebido com um beijo, com afeto, um carinho, é muito importante. Entretanto, estou usando esse diálogo metafórico como algo mais profundo, ou seja, a ausência às vezes é vivida como sinônimo de desamor e de abandono. Isso não é necessariamente verdade. A questão é que nosso personagem não tem recursos para sentir e pensar ser amado na ausência concreta da sua amada. É aquele amor tipo São Tomé, vê para crer. Então, quando o namorado exigia o beijo concretamente, é que ele traduz o afeto somente pela resposta concreta e não pelo sentimento, pela experiência afetiva, que tem muito mais valor e mais constância e mais fidedignidade da relação afetiva. Nosso leitor poderia perguntar: por que essa pessoa tem uma baixa estima ou não a tem? São João da Cruz, um grande teólogo e sábio da Igreja Católica, tem uma frase de impacto: quem não tem amor no coração sofre de solidão. Vejam a contribuição que o santo nos dá para pensar a condição afetiva. Né? Se eu não tenho amor no meu coração, se eu não tenho amor em mim próprio, eu sou fadado a viver de solidão, de sentimentos de vazio, de experiência do não ser, como falam os existencialistas. Sempre é importante pensar. As pessoas, por mais íntimas, necessárias e importantes que sejam,
não são a vida de alguém, fazem parte da vida de alguém. Caso contrário, todo mundo teria que ser gêmeo ou fundido e confundido no outro. Quando alguém vive essa ilusão de fusão, realmente esse alguém não consegue viver a separação e fazer o luto. Se alguém acha que o outro é ele, como é que ele poderia se separar dele próprio? No futuro, não se poderá fazer luto pela perda de alguém amado, far-se-á uma depressão, uma melancolia. Essa imagem é uma imagem poética, um jeito de se sobreviver no engano, mas jamais alguém será o outro. Nas tragédias descritas na literatura universal, quando o amante se mata ao ver sua amada morta, afirmam, morreu por amor a ela. Não. Doce ilusão, profundo engano. Morreu por desamor a si mesmo. Essa é a verdadeira razão. Então, meus amigos, meus leitores, meus ouvintes, eu aproveito essa oportunidade para deixar a ideia da importância na vida da gente da experiência de ausências e presenças. Ausência e presença, aproximação e distanciamento não são termos excludentes. São um par, um conjunto da dinâmica das relações humanas. O fundamental é que tanto a ausência como a presença da mãe ou de alguma outra pessoa que tem essa função não seja muito demorada no tempo. Na ausência demasiada, a crença do bebê ou do adulto, inclusive, é a fantasia de que se perdeu o outro ou foi abandonado. Na presença demasiada, no famoso grude, na fusão, aquelas pessoas grudentas, né? O sentimento é de sufoco, de aprisionamento pelo outro, o que causa uma experiência muito angustiante que o psicanalista francês André Green chamava de claustrofobia dentro da relação. Tanto uma como outra situação criam dificuldades sérias no desenvolvimento e no crescimento psíquico de uma pessoa. Enfim, era esta a ideia que eu queria passar hoje, nesse domingo à noite, nessa minha live, da importância e particularmente do momento em que vivemos, um momento de muita reclusão, um momento de separações, de perdas, de pouco contato, né? Que nós precisamos ter essas ideias
ou esses insights, ou essa experiência de que a vida, esse movimento de afasta, aproxima, junta, separa, ele é eterno enquanto viver. Com isso eu me despeço e na próxima semana estarei aqui para conversar com vocês a respeito do que eu chamo na minha coluna no Jornal de Brasília, a psicanálise da vida cotidiana. Boa noite, muito obrigado.